O programa Trabalho Legal está no ar e esta edição está bem interessante. Veja os nossos destaques. Vamos falar dos garis, aqueles profissionais responsáveis pela limpeza das ruas, praças, parques e vias públicas. A saúde do trabalhador e um ambiente de trabalho saudável são valiosos bens individuais, não é mesmo? Existem métodos como a saúde ocupacional, por exemplo, que não só garantem a saúde, mas também contribuem positivamente para a produtividade. Construção civil, crescente no Brasil, e com isso, as leis trabalhistas acompanharam esse ritmo. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Gari, um profissional importante dentro da sociedade, pois é ele quem faz com que o lixo não se acumule nas ruas e nos bueiros. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, no Brasil são produzidas aproximadamente 230 mil toneladas de lixo por dia. E para dar conta de tudo isso, é preciso trabalhar muito. Essa é uma das equipes dos garis. Eles são responsáveis pela coleta de lixo por aí. Faça chuva ou faça sol, eles estão nas ruas. A rotina chega a ser bem puxada e a nossa equipe vai sentir na pele como tudo funciona. Manter uma cidade limpa não é tão fácil assim. Para dar conta de tanto trabalho, esses profissionais precisam estar dispostos a correr muito e o tempo todo. Contar quantas vezes eles descem e sobem do caminhão é quase que impossível, sem falar nas centenas de sacos de lixos que cada um recolhe nas calçadas todos os dias. O trabalho do gari pode ser comparado a de um atleta olímpico por vários motivos. A maratona, eles correm o tempo todo, daqui para lá, de lá para cá, exatamente como faz um atleta de atletismo. O arremesso não é só pegar apenas o saco de lixo. O gari tem que ter aquela pontaria e precisão para que nada caia fora do caminhão. E por que não levantamento de peso? Sim, os sacos são muito pesados. Tem alguns que para tirar do chão é necessário muita força. Eu que estou acompanhando o trabalho deles de perto, estou vendo muito bem como é isso. É muito trabalho. Para você ter uma ideia, no Brasil é produzido aproximadamente 230 mil toneladas de lixo por dia, segundo o IBGE. Parte disso a gente está recolhendo agora, aqui nas ruas da Asa Sul. Esse lixo primeiramente vai para o caminhão, que tem capacidade para receber 9 toneladas de resíduos por viagem. É só entrar na rua que já dá para ver o lixo na esquina. E se tem lixo à vista, a gente precisa trabalhar. Aqui tem que ter preparo físico 24 horas aqui, porque a batalha aqui é dureza, viu? Aqui não é brinquedo não. A correria é grande. Quando não se tem mais o que fazer na via, é hora de subir no caminhão e seguir para o próximo ponto de coleta. Mãos firmes nos ferros de apoio. E lá vamos nós. Claro, sem perder a atenção. E é preciso estar sempre atento. Sempre atento. Nós que já é acostumado, né? A gente fica assim, conversando aqui, mas a gente está vendo ao redor. Já está olhando para ver se tem algum saco de lixo aí no caminho, já para pegar. É, a gente já está esperto já em descer, em subir, correr. E assim todos os dias. Todos os dias. Sol e chuva. Mas o trabalho não fica só por aqui, né, Deusmar? Tem muita coisa. Ajudar o motorista, auxiliar o motorista na hora da ré, na hora das curvas, ter muita atenção, na hora de descer, olhar para os lados, se não está vindo o carro, da direita, da esquerda, é muito perigoso. É atenção redobrada 24 horas. Falando em motorista, esse é o Francisco José de Souza, motorista de caminhão de lixo há muito tempo. O homem é bem concentrado e consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Dirigir, olhar o retrovisor, passar a marcha e ainda falar com a nossa equipe. Nosso assunto? Responsabilidade no serviço. A responsabilidade é imensa e a atenção é sempre antenado, né? Todo cuidado o mais possível. A gente fica à frente, o retrovisor, os pedestres, né? E os outros carros. A gente tem que estar sempre atento. Não pode errar em nada, tem que ser 100%. Tem que estar ligado na equipe lá atrás, quando pega o lixo, a questão dos quebra-moles nas quadras, né? Que você tem que, não pode passar voado, tem que passar devagar, senão derruba os caras. E todo dia é assim, né, Francisco?
segunda, sábado, se precisar, feriados, se precisamos domingo também, se precisar a gente trabalha, entendeu? Além do salário que pode chegar até R$ 1.124, o gari coletor tem direito ao adicional de insalubridade, no valor de 40%. Adicional noturno, caso o serviço seja realizado à noite ou madrugada. E vale transporte. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Além disso, tem direito a férias, fundo de garantia por tempo de serviço, carteira assinada e 13º salário, conforme a CLT. Mas por aqui há quem fique triste com 2 assuntos meio que corriqueiros. Um deles é o preconceito. As pessoas passam pela gente, tampam o nariz, a gente chama, até às vezes chama a gente até de fedorento, entendeu? Pede pra gente tirar o caminhão da frente da residência, do comércio. Já o outro, o desrespeito. As pessoas também não cumprem com as regras, né? Que é de separar o lixo, não colocar caco de vidro dentro do saco de lixo. Eu fui pegar o saco, na hora que eu peguei só senti o corte. Um engenheiro de segurança no trabalho alerta. O acondicionamento do lixo feito pela população deve ser da forma mais correta, porque existe uma pessoa que vai fazer a limpeza da cidade. Essa pessoa é um pai de família, uma mãe de família que tem que voltar bem para sua família. Para evitar acidentes, os profissionais precisam respeitar as normas de segurança no trabalho e usar os equipamentos de proteção individual. Luvas apropriadas, botas de segurança, uniforme adequado e o boné para se proteger do sol. Só que o morador ou o comerciante também precisa fazer o seu papel para minimizar os imprevistos. Por isso, vão aí algumas dicas. Vidros quebrados, lâminas de barbear e outros materiais cortantes ou perfurantes devem ser colocados dentro de caixas ou enrolados em folha de jornal para não ferir os coletores. Há coleta específica para recolher restos de jardinagem, materiais de construção e animais mortos, desde que dentro de limites considerados não comerciais. Use sacos coloridos para o lixo seco e sacos brancos para o lixo úmido. Esse é o Dia dos Garis, e o bom disso tudo é o sorriso, a satisfação e a animação que cada trabalhador leva na rotina de trabalho. Com certeza, aqui nós trabalhamos alegre 24 horas aqui. Como se diz, defende o pão de cada dia, né? Cuidar da nossa casa, da nossa família. Estamos felizes aqui no trabalho 24 horas, graças a Deus. Aqui todo dia tem uma coisa diferente, isso que é interessante nesse serviço. É o que traz o sustento, a felicidade da família, o pão de cada dia. E eu não poderia deixar de saber. Agora a pergunta que não quer calar, eu representei bem os garis? Com certeza, viu? Se dependesse de mim, você estava contratado a partir de hoje. Eu pensei que cansou um pouquinho no final, mas deu beleza, viu? Passou no teste. Pode ser fichado a qualquer momento. Sendo assim, a gente segue o caminho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E no próximo bloco, vamos falar da saúde do trabalhador brasileiro. É isso mesmo, o assunto será a qualidade da sua saúde no âmbito do trabalho. Não saia daí, voltamos já. A boa saúde do trabalhador é pré-requisito para a produtividade e de suma importância para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do nosso país. Não é isso, Thaís? Sim, Rafa. Eu fui pessoalmente conferir os meios que algumas empresas adotam para trazer qualidade de vida para os funcionários. Desde 2004, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde visa a redução de doenças relacionadas ao trabalho por meio de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. E quando se trata de saúde, como dizem por aí, prevenir é melhor que remediar. Não é isso, doutor Marcelo? Percebo um empenho maior das empresas para tentar descobrir o que é a medicina do trabalho e respeitar mais a medicina do trabalho, tá? Como prevenção. Mas não foi assim com essa assessora de imprensa que prefere não se identificar. O trabalho virou sofrimento, motivo de desânimo e estresse. Foi logo no meu primeiro emprego, assim, eu tive uma experiência, era um lugar que eu gostava do trabalho, mas que era muito estressante, demandava muito e, assim, eu não tinha hora para sair, eu tinha hora para chegar, mas eu não tinha hora para sair. Durante várias vezes cheguei de madrugada em casa e a situação foi cada vez ficando mais complicada por conta disso, porque
eu fui estressando, tive crise de estresse, chegava em casa chorando, final de semana ficava chorando. Eu chorava e não sabia por que eu chorava, assim. Então, era uma coisa bem emocional mesmo. Saúde, para ser completa, envolve bem-estar físico, mental e social. Gozar do melhor estado de saúde constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, afinidade política, condição econômica ou social. A saúde é essencial para atingir um nível equilibrado, seja em qualquer ambiente que a gente esteja. Essa preocupação já é antiga. Desde 2004, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde visa a redução de doenças relacionadas ao trabalho por meio de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Essas diretrizes estão na Portaria 1125 de 2005. As principais são a atenção integral à saúde, o apoio a estudos e pesquisas, a captação de recursos humanos e a participação da comunidade na gestão dessas ações. Tem também a RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Ela é composta por centros estaduais e regionais de referência em saúde do trabalhador. Ao todo, são 178 unidades espalhadas por todo o país. Esses centros são chamados de SEREST. Além disso, em esfera interinstitucional, o Ministério da Saúde desenvolve uma política de ação integrada com os Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, com 6 diretrizes. Primeira, ampliação das ações. Segunda, harmonização das normas e articulação das ações de promoção, proteção e reparação da saúde do trabalhador. A terceira é precedência das ações de prevenção sobre as de reparação. Já a quarta, estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador. A quinta, reestruturação da formação em saúde do trabalhador e em segurança no trabalho. E a última, promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e saúde do trabalhador. Já que estamos falando de um bem precioso, Dr. Marcelo Carneiro, que é médico do trabalho há mais de 15 anos, explica como funciona a medicina no trabalho. Avaliar o trabalhador é fundamental. A medicina do trabalho traz o trabalhador para o âmbito da medicina do trabalho. E como que ela faz isso? Eu tenho que triar, inclusive, a vida desse trabalhador, para saber o que ele passa fora do local de trabalho, se ele tem o horário dele de lazer, se ele respeita o horário dele de lazer, se ele não atropela o horário dele de lazer com o trabalho, tá? Porque o ser humano ele precisa descansar. Tá? E o primeiro de tudo é você descansar a mente. Se você não descansar a mente, você não consegue descansar o corpo. Então não adianta você entrar num período de férias, mas ficar focado no local de trabalho. O ser humano ele tem um plug que tem que ser desligado quando ele sair do seu local de trabalho. Então, vão aí algumas dicas que valem ouro para não adoecer por causa do trabalho. Fazer alongamentos com as articulações dos dedos, dos punhos, dos ombros, dos cotovelos, fazer rotações de movimentos de rotação na coluna, flexão, extensão. E ao menor sinal é bom ficar de olho nos sintomas, para não acontecer igual vimos aqui. Logo no início ela fica introvertida, daqui a pouco ela já está sonolenta, ela já começa a ficar sonolenta no local de trabalho. Por quê? Porque ela começou a ficar com noites mal dormidas, ela começa a ficar preocupada e começa, para poder suprir isso, o que ela começa a fazer? Ela começa a tentar acumular funções, fazer tudo de uma vez. E como o Dr. Marcelo nos contou, um desses benefícios é a ginástica laboral. Se é benefício, então é muito bem-vindo. No Brasil, existem muitas empresas que se preocupam com o bem-estar dos funcionários. Márcia Benck é presidente de uma escola de idiomas em Brasília, Distrito Federal. Ela nos contou como introduziu a ginástica laboral na empresa. No planejamento estratégico da Coplay Idiomas, a gente também tem essa preocupação de buscar essa saúde do seu colaborador, do seu cooperado, para que o trabalho flua da melhor forma. A experiência de adoecimento no trabalho também foi um dos motivos para Márcia tomar a iniciativa. Eu tinha uma quantidade grande de estresse gerado pelo trabalho e que eu precisava parar para pensar um pouquinho no meu corpo.
E nesse momento é que a atividade física ajuda. Algumas vezes eu não tenho tempo de ir à academia, mas em casa mesmo eu faço alongamento aqui, é o que me dá essa sustentação, essa força e me afasta dos consultórios médicos. Então, nada melhor que ir em loco. Olha a gente aí experimentando a atividade. Professor Luiz Carlos, que é uma aula relaxante, eu estou aqui para provar isso. A ginástica laboral, é isso mesmo? Uma das funções é o relaxamento. Na verdade, a ginástica laboral ela trabalha basicamente com prevenção. Prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. Doenças por repetição. Aí cai também a parte da ergonomia. A pessoa fica o tempo inteiro na mesma posição, trabalhando da mesma forma. Então, a ginástica laboral vem para poder prevenir as lesões que acontecem exatamente por esse posicionamento, esses movimentos repetitivos. Então, é a função primária. Esse primeiro momento, como você mesmo disse, seria a prevenção. E o segundo momento seria uma motivação? Sim, motivar os alunos, os funcionários, no caso, a atividade física. Com isso, tem uma melhoria da qualidade de vida. E os bons resultados da ginástica laboral são comprovados. Nós temos um caso aqui de uma funcionária que tinha atestados de 30 dias, 15 dias, problema no ombro, e isso tem diminuído. Esse ano não teve nenhum, né? Nós estamos o quê? No mês de quase final do ano, não é isso? E, então, isso é uma situação concreta que a gente tem observado. Para os funcionários, o momento vai além do cuidado com a saúde. Para mim, aqui, todas as vezes que tem ginástica, me faz voltar a um centro. Outra coisa que a ginástica faz, como a gente trabalha no meio financeiro, você sabe que tem muita confusão, muito trabalho, e ela faz você dar uma relaxada, uma acalmada. Outra coisa que eu achei muito importante, como juntou as pessoas do trabalho na hora da ginástica. Então, a gente faz a ginástica, está fazendo um bem para a gente, porque a gente faz a ginástica e ainda ri. Se diverte, ri, o professor é muito bom. Ele junta as pessoas, ele busca todo mundo em todos os seus ambientes de trabalho, leva lá para baixo e a gente faz a ginástica, conversa, ri, mesmo que seja só 10 minutinhos por dia. É excelente. Como dizem, corpo são, mente sã. É preciso cuidar da dupla. As relações socioprofissionais no ambiente do trabalho precisam caminhar juntas. Se você tem um ambiente de trabalho que tem condições adequadas, você tem uma organização do trabalho que é justa, mas você tem uma relação socioprofissional que não é justa, então colegas que brigam entre si, que competem entre si, chefes que são assediadores no ambiente de trabalho, você também agride a saúde do trabalhador, né? Então toda essa vertente que a gente tem trazido agora nos últimos anos, principalmente a partir da década de 50, com a ergonomia da atividade, a psicodinâmica do trabalho, ambas de origem francesa, a gente trabalha com a perspectiva da promoção da saúde nos ambientes de trabalho. Opa, ela falou em psicodinâmica do trabalho? O professor francês Christophe Dejour, que é considerado o pai dessa modalidade, em sua visita ao Ministério Público do Trabalho em Brasília, falou sobre o assunto na palestra intitulada Pane nas Organizações, do Adoecimento ao Reencantamento do Trabalho. O objetivo foi analisar as mudanças ocorridas nas organizações nas últimas décadas e suas consequências. Tentei, com efeito, apresentar certo número de questões difíceis. Elas são difíceis porque são questões que dizem respeito a problemas graves de organização do trabalho. Há problemas de ética, problemas que talvez sejam até políticos. Problemas de saúde mental, problemas de futuro das nossas organizações, das nossas instituições. Questões muito difíceis. E para completar, a Ângela dá a dica do Sereste. Lembra que falamos desse centro no início da reportagem?
Hoje a gente tem um trabalho muito avançado acontecendo nos CERESTs, que são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Muitas vezes o CEREST, ele inclusive é o ponto de referência para o trabalhador, principalmente da empresa privada, que muitas vezes não detém todas aquelas ações que deveriam existir em promoção de saúde na sua empresa, então eles podem recorrer aos CERESTs. Os CERESTs às vezes têm grupos que trabalham prevenção, tem grupos de assistência também, porque a gente vê que essas práticas hoje, talvez igual você falou, assim, o trabalhador é muito exigido em multitarefas. Hoje você precisa de um super trabalhador, ele precisa saber fazer tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes elas desgastam o trabalhador não só fisicamente, como mentalmente. Então o que hoje os CERESTs fazem? Eles fazem esse trabalho muitas vezes de prevenção e também de assistência, porque se o trabalhador já adoeceu, a gente precisa agora trabalhar a questão desse adoecimento para ela não se agravar. E a gente tem que lembrar que também trabalhar a saúde, prevenir a saúde nos ambientes de trabalho, é a gente prevenir que a gente tenha um número de trabalhadores muito grande adoecidos e afastado. O afastamento ele não é bom para ninguém. Depois do intervalo, construção civil e leis trabalhistas que regem a categoria. No âmbito da construção civil, além do contrato de trabalho regulado pelo artigo 443 da CLT, é comum nos depararmos com outras formas de contratação. Como, por exemplo, a contratação por meio de figuras jurídicas da empreitada e da subempreitada. Obra ou serviço? Confira na reportagem de Bruno Feitosa. A construção civil é um mercado que continua crescendo, apesar de haver uma desaceleração do número de novas obras. Com isso, nos últimos anos, a formalidade nos canteiros também cresceu. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil do DF, Raimundo Salvador, nos últimos 10 anos houve um avanço na garantia dos direitos trabalhistas. Nós tivemos muitos avanços aí nessa última década e a gente pode citar como principais avanços a melhoria das normas regulamentadoras que são baixadas pelo Ministério do Trabalho, e aí eu cito especialmente a NR18, que é voltada especificamente para a indústria da construção, cito também a NR35, que veio para aperfeiçoar o trabalho em altura. Nós temos aí, só aqui no Distrito Federal, um dado bem simples que nós levantamos de 2011 para cá, de 50 acidentes fatais nos canteiros de obras, 35 acidentes foram em decorrência de queda de altura. Então, o aperfeiçoamento dessas normas se faz necessário para que a gente consiga efetivamente levar isso para dentro dos nossos locais de trabalho. Mesmo assim, a informalidade ainda está presente no setor da construção civil, principalmente na área de reformas e pequenas construções, a ponto de dados recentes da pesquisa de amostra por domicílio revelar que, de cada trabalhador formal no canteiro de obras, 1,7 trabalha sem carteira assinada. Já o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal diz que as empresas estão cada vez mais trabalhando dentro da lei. A informalidade hoje é muito alta, tá? Você vê muita obra aí hoje que não tem nem empresa ali dentro. Então isso aí aumenta muito esse índice. Mas a gente busca realmente levar a todas as empresas esse conhecimento para que elas atuem dentro da lei. Mas nem sempre foi assim. Num passado recente, trabalhadores da construção eram contratados por obra certa, prática prevista na Lei 2.959 de 56. Esta norma, diferentemente dos demais contratos individuais de trabalho, só se justifica em situações consideradas excepcionais à regra, uma vez que a vigência do contrato depende do tempo de execução dos serviços especificados no contrato. A característica do contrato por obra certa, né, é quando a empresa de construção civil tem uma demanda de natureza transitória, né, ou uma atividade específica que ele precisa fazer, que não é da sua atividade normal, né, e por isso ele precisa contratar um empregado, né, para atender essa demanda específica, né. Esse contrato tem que ter um prazo certo, né, e o que a lei garante a mais a esse trabalhador, né, é especificar quem vai assinar a carteira dele de trabalho, no caso o construtor, quando exerce essa atividade em caráter permanente, né, e garante uma indenização de 70% da média das últimas
remunerações, né, caso o trabalhador firme esse contrato por mais de 12 meses. Prática que não é muito utilizada pelos empregadores atualmente. Segundo este advogado, este tipo de contrato pode ser um risco se o contrato não for elaborado de forma bem clara. Esse contrato pode sair mais caro caso depois a justiça aponte que, né, foi feito de forma errada e aí torna-se um contrato por tempo indeterminado, né? Ou seja, como se fosse um trabalhador normal, ordinário da empresa, né? Em Minas Gerais, uma empresa do ramo da construção civil foi condenada por fazer sucessivas contratações por prazo determinado para a prestação de serviços ligado à atividade fim da empregadora, fato que evidencia fraude e efetivo prejuízo aos empregados. Na ocasião, o MPT apurou que a empresa se utilizava habitualmente da contratação de empregados por obra certa e que os serviços eram relacionados às obras nas áreas de engenharia de montagem de materiais de isolamento térmico, construção civil e consultoria técnica nessas áreas. Na defesa, a empresa ressaltou que não se pode confundir o contrato por obra certa com terceirização, mas diante das inúmeras ações contra a empresa, demonstrando a insatisfação dos empregados com o descumprimento da legislação trabalhista, a juíza do caso condenou a empresa ao pagamento em dinheiro de uma indenização fixada em R$200 mil, que seria revertida ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. A magistrada levou em consideração as infrações constatadas e relatadas pelo MPT e a excelente situação financeira da empresa. Terceirizar o serviço, né? A não ser realmente alguma coisa muito específica que ele não consiga sequer terceirizar essa atividade, né? Ou precisa de uma pessoa muito específica, né? Que não esteja ligada a nenhuma empresa, né? Então, realmente, atualmente acaba caindo em desuso por causa da terceirização da mão de obra, facilita muito mais, além de reduzir os custos, né, para o construtor. E a sua sugestão de reportagem é sempre muito bem-vinda no Trabalho Legal. Envie a sua para o nosso e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você.